Olá, senhores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui falar com vocês novamente. Peço que reconsiderem aí infelizmente o barulho. Eu tô falando de um local aqui que tem trânsito, então vocês vão ficar o tempo todo aqui escutando motor daquelas carretas, né, passando aqui próximo. Mas eu acredito que o som da minha voz vai ficar mais nítido aqui do que o som das carretas. Enfim, pessoal, a minha intenção nesse momento aqui é falar dois assuntos com vocês. Então eu já vou antecipar. E aí já sabe o esquema, né? Eu já te digo o que é o assunto. Se você às vezes não interessar muito, aí você não precisa continuar ouvindo, né? Você tá liberado. Mas aqueles que se interessam podem ouvi-lo. Aqui eu tô dando só uma prévia e um anúncio. Eu tinha feito, eu tava com um propósito na minha mente que eu só iria retomar, eu iria falar alguma coisa acerca desse assunto da minha mãe, desse problema que eu tô vivendo em relação à minha mãe, assim, quando eu tivesse alguma coisa assim bem interessante para falar. Vamos supor assim, as informações de advogados, quando eu fizer essa consulta médica com um profissional que eu já mencionei a vocês. Então, de posse dessas informações, eu iria fazer um podcast. Só que ontem um inscrito enviou para mim um áudio de 4 minutos e pouco, aqui me fazendo alguns questionamentos. Ele ouviu os meus podcasts e entrou em contato comigo porque ficou umas dúvidas de tudo que eu falei, né? Alguns pontos que ele encontrou e ele ficou curioso. Ele inclusive me deu autorização para que eu colocasse esse áudio, tá? Então eu resolvi fazer assim, eu vou editar um vídeo, né? Aí aqui é o primeiro áudio onde eu estou anunciando o que vai ser dito. Depois dessa minha fala aqui, eu vou inserir o áudio desse rapaz. E o terceiro áudio vai ser as minhas respostas. Como que eu vou fazer aqui? Eu tô com um fone de ouvido. Aí eu vou botar esse fone, eu vou escutando o áudio dele de 4 minutos aqui e vou respondendo. Aí terminei de responder, eu pauso, escuto mais um pedaço, respondo. Porque pelo que eu vi, no áudio de 4 minutos são várias perguntas que ele faz, né? Vários questionamentos. Então eu vou respondê-lo. Acredito que vai ser interessante, é interessante para mim, interessante para os senhores que de repente tenham curiosidade acerca desse assunto. A temática não é nem tanto assim a questão eu sair de casa. Vocês vão ver assim os pontos que ele enxergou aí, que eu falei de uma forma muito fragmentada, né? E aí ele pediu para que eu explicitasse melhor isso aí. Então tá bom, vamos ouvir a fala aí do nosso amigo aqui, inscrito do canal, tá bom? Fala, Vitor. Boa noite, meu camarada. Cara, escutando o seu último podcast que você atualizou a gente lá sobre a situação da sua genitora, eu fiquei tentando pescar ali em algum momento uma informação que pudesse me tirar uma dúvida, mas eu vi que em alguns momentos você chegou a ensaiar falar sobre isso, mas não chegou a adentrar mesmo no assunto. Uma coisa que eu fico me perguntando, né? Ultimamente eu tenho me perguntado isso, porque eu sempre ouço você falando sobre como que você está analisando a situação. Mas e quanto à sua genitora? Como que você acha que ela está analisando essa situação? Porque ela tem todo o tempo do mundo para refletir, né, sobre esse seu comportamento de agora. E ela faz isso. Tanto que ela vem abordando várias estratégias nesses últimos dias, né? No início ela demonstrou uma certa satisfação porque ela viu que ela tinha te atingido, mas agora ela está tentando te agradar, está tentando uma reaproximação, né? E assim, pela lógica, isso seria o certo, né? Ela tentar te agradar o tempo inteiro para te ter ali junto a ela, mesmo que não fosse por afeto, né, que fosse por interesse,
para que ela continuasse tendo aquele suprimento que ela precisa, inclusive material, né? Boa alimentação, conforto, viagenzinha no final do ano, etc. Mas não é isso o que a gente vê acontecer, né? Porque pelo fato de ela ser narcisista, ela vive tentando te infernizar para ganhar o suprimento dela, né? E parece que ela acha que não importa o que ela faça, que você não vai deixar de oferecer a ela aquilo que ela precisa, né? Você sempre vai estar disposto a perdoar, a relevar. E, ao meu entender, ela tem esse pensamento porque ela acha que ela te conhece bem o suficiente para concluir que você nunca vai reagir, né? E agora uma outra questão que me veio também, né? Porque agora a gente está vendo que ela tá dando uma de boazinha, tá preparando comidinha gostosa e tal. Mas em nenhum momento ela te pediu desculpa, né? Porque, porra, aquela sabotagem, cara, foi pesada. A questão lá do churrasco, né, que ela sabotou no dia do seu aniversário, foi uma coisa pesada. E ela não te pediu desculpa por aquilo. Em algum momento, Vitor, ela já te pediu desculpa por alguma outra coisa que ela tenha te feito, né? Ou não, ela simplesmente deixa que o tempo conserte, né? É uma outra questão aí que fica, né? Mais uma coisa, cara. Assim, aí só para elaborar agora a minha questão principal, né? Será que ela já pensou, vendo agora esse seu comportamento diferente, já há quase 3 semanas que você tá fazendo aquele método da pedra cinza com ela, já que não dá para fazer o contato zero, será que ela já percebeu que agora a coisa foi diferente, que agora você perdeu a sua paciência, que ela deu um tiro no pé, né? Será que ela tá, sei lá, pensando que talvez você esteja pensando em deixar ela de lado? Será que ela tá com medo de você sair da casa e parar de fornecer, de prover a ela tudo aquilo que você tem provido até então? Ou não, talvez ela ache que, sei lá, que você não vai abandonar ela e que daqui a alguns dias vocês voltam a se falar de novo e aquele ciclo de ela aprontar e você ficar com raiva e depois relevar e ela aprontar de novo, esse ciclo vai voltar a se repetir normalmente, né? Então fica aí essa questão, né? Como que ela tá vendo isso e é aquilo, se ela já te pediu desculpa em algum momento aí por alguma coisa que ela já tenha te aprontado, ou se ela é tão orgulhosa que ela nunca se permitiu fazer isso. Então, senhores, eu tô aqui, eu acabei de ouvir aqui uma parte aqui do áudio do inscrito. Eu vou escutando por partes aqui para ir respondendo a vocês. Eu confesso a vocês que eu já tinha até feito essa gravação. Eu tô falando hoje aqui domingo. Eu tinha gravado ontem, mas eu desisti da gravação porque eu acabei detalhando muitas coisas assim que depois eu fiquei, caramba, por que eu fui falar isso mesmo? Porque é tudo coisa assim que vocês já sabem, a maioria de quem me segue já sabe. Então, às vezes ficar fazendo essas reprises, né, de coisas que já foi dito anteriormente não é muito bom. Então eu preferi retomar, descartar a gravação e refazê-la de um modo mais objetivo, tá bom? Até para não cansar aí quem tá me ouvindo. Antes que eu responda ao que ele me perguntou, só fazer uma menção aqui, né? Assim, de novo aí meus agradecimentos, o meu muito obrigado aí a solidariedade aí da maioria. Esse rapaz mesmo aqui, do qual vocês acabaram de ouvir a pergunta, tem sido uma pessoa muito solidária a mim, muito atencioso, solícito. Às vezes que eu o procuro, ele também me procura voluntariamente. Então, assim, esses dias, às vezes eu me ponho
me ponho a refletir e fico pensando assim, se de um lado eu me senti mal, eu me senti amargurado dias atrás, pelo fato de eu ter, de alguém que eu tanto ajudei, de alguém que eu tanto me doei, e eu recebo como gratificação dessa pessoa atitudes abusivas, ingratidão, desrespeito, me fazer raiva, enfim. Por um outro lado, pessoas que eu nem conheço assim pessoalmente, eu não tenho nenhum convívio, têm demonstrado uma solidariedade gigante. Aqui para mim é uma prova, né, de que muitas das vezes o bem que a gente faz para alguém, a gente não recebe de volta daquela pessoa, né, mas a gente recebe de outras pessoas. Então assim, por um lado houve a tristeza que eu relatei a vocês, né, mas de um lado ocorre tipo uma felicidade, uma sensação boa dentro de mim, eu saber que tem pessoas verdadeiramente boas. Infelizmente são a minoria, mas existem. E vocês fazem parte desse time, a grande maioria aqui. O time das pessoas que tem um bom coração, que tem empatia, que tem uma solidariedade verdadeira. Eu agradeço muito a todos vocês aí por esse apoio. Essa semana teve alguém aqui no canal que disse assim pra mim, porque escutou uma fala minha, né? A pessoa ouviu eu falar assim, que eu fiquei muito confuso, né? Imerso a tantas opiniões. Aí a pessoa disse assim, ô Vitor, ainda bem que eu não mandei opinião. Eu até pensei de mandar umas opiniões, mas ainda bem que eu não mandei, senão eu ia deixar a tua cabeça mais ruim ainda. E acho que a pessoa, pela forma como a pessoa falou, pareceu como se as muitas opiniões fossem uma coisa, talvez que não foi positiva, né? E eu acho que não. Eu em nenhum momento levei as opiniões como uma coisa negativa, assim. Eu acho que todos que mandaram, eu reitero aqui, todos que mandaram bem intencionados, com o objetivo de ajudar, mas é porque realmente é um tema delicado, é uma situação que não é fácil. Eu nunca, aqui nesse canal, eu vi algo que deu tantas opiniões assim, divergentes, opiniões diversas, como essa questão minha a ideia de sair da casa. Antes de ontem eu coloquei um podcast aqui falando sobre uma possibilidade aí, que eu tava vendo aí de comprar um imóvel. Pelos comentários lá, acho que mais de 90% foi unânime que não seria um bom negócio para mim. No dia que eu expus essa questão, essa ideia de sair da casa, que eu fiz uma consulta aqui a vocês, eu na minha mente ingênua, às vezes, eu achei que ia ser da mesma forma, né? Digo, não, vai dar um pensamento assim, 90% vai ter uma opinião ali, e não ocorreu isso. Mas depois que eu fui cair a ficha, a situação é complicada, então, mas de forma alguma eu me senti mal pelas opiniões. Acho que na verdade foi um conjunto de coisas que me levou a ficar mal da forma como eu fiquei. Mas enfim, vamos aqui ao que deixa eu tentar lembrar agora o que foi que o inscrito perguntou, né? Ele perguntou, basicamente o que eu ouvi aqui foi quando ele disse que, ele perguntou assim, como a minha genitora tem todo o tempo livre, o que eu acredito, o que eu acho que ela esteja pensando, assim, em relação a mim. Como que ela está avaliando, como que ela está pensando, encarando essa minha atitude já há muitos dias, né? De um tratamento de silêncio, um tratamento de gelo. Olha, arrependimento, de jeito nenhum. Ela não se arrependeu agora e nem nunca vai ter arrependimento nela, né? Eu penso em várias possibilidades, né? Eu pensei em várias situações aqui. Eu acredito que a primeira situação que passa pela mente dela é que é apenas um ciclo. Porque ela já se acostumou, ela tem na mente dela assim, que eu nunca vou abandoná-la. Ele não vai... Pessoal, eu estou vivendo um cenário muito parecido com o que o meu pai viveu quando morou com ela. Quando viveu com ela, 23 anos casado. Eu cansei de ouvir da boca dela, ela dizer assim,
O Arnaldo nunca vai me largar, que eu sou doente. Eu sou doente, ele não vai se separar de mim. Ele não vai largar de mim. Aqui, ontem, eu acabei... Por isso que eu cancelei o áudio de ontem, porque eu fiquei repetindo muita coisa que eu já contei pra trás, eu já fiz podcast disso. E depois eu fiquei, não, vai ficar maçante pro pessoal ouvir isso de novo, né? Aí eu descartei. Aqui eu posso até pontuar, assim, alguma coisa rapidamente, assim, mas não vou ficar detalhando muito, não. Conforme relatos já ditos anteriormente, quando a Evanilde morou com o Arnaldo, vocês estão entendendo aí, né? Vamos só relembrar aqui, né? Arnaldo, hora ou outra eu vou ficar frisando, né? Arnaldo foi o nome que eu intitulei meu pai, Evanilde foi a mãe, e a minha irmã eu dei um nome a ela aqui de Malvina, e eu sou o Vitor, né? Os nomes aí bonitinhos. Mas vamos lá. Então, nos tempos em que ela vivia, ela inventava doenças. Meu pai gastou muito, pessoal, um tempo atrás, assim, meu pai no tempo que ele já estava ali no... Vamos pegar ali, sei lá, de 2000 a 2007, que foi o ano que ele se separou dela. Vendeu gado, fez empréstimos. Basicamente foi isso, né? Venda de gados e empréstimo em banco para dar dinheiro para a Evanilde, tá correndo. A Evanilde, só as capitais que eu sei que ela rodou naquele período. Goiânia, Palmas, Araguaína, no Tocantins, Teresina. Aqui as que eu tô lembrando. Tudo cidades que ela rodou, que ela viajou, gastando dinheiro com consultas médicas e exames que não dava nada. Era aquele ciclo assim, eu tô com a doença, eu tô doendo demais a minha bexiga. Ficava, pessoal, ela emulava assim, ficava, às vezes passava a noite todinha gemendo. Às vezes do quarto que eu dormia, eu ficava escutando ela a noite todinha. Quando era de manhã eu perguntava: ô meu filho, eu passei a noite todinha sentindo dor, eu tô com uma dor no meu pé da barriga, é a minha bexiga. Aí corria para uma cidade, meu pai arrumava o dinheiro, às vezes meu pai ia até com ela, chegava lá, fazia os exames e não dava nada. Não, agora eu tô com uma dor na coluna, eu tô com uma dor na coluna, eu tô com alguma coisa na minha coluna. Aí ela fazia o exame e não dava nada na coluna. Olha, bexiga, coluna, rins, estômago, pulmão, cabeça. Um tempo ela disse que estava com uma dor assim de um lado aqui da cabeça, sabe, aqui por cima. Todas essas doenças foi feito exames e não dava nada. E aí quando ela sempre sustentava isso. Às vezes ela falava que não, o Arnaldo ele não vai se separar de mim não, que ele sabe que eu sou doente. Ela, com esse negócio dessa doença, ela negava sexo pra ele. Meu pai, os últimos anos que viveu com a Evanilde, ele não tinha relação sexual com ela, porque na hora que tentava encostar, a mulher tava cheia de dor, era cheia de dor. E aí veio a confissão depois da separação. Muito tempo depois da separação, ela confessou. Ela disse assim, ela falou: eu nunca senti aquela doença, nunca tive nada daquilo. Aquilo dali eu inventava aquelas doenças para ele não se separar de mim, porque eu sabia que ele não gostava de mim. Eu sabia que ele não gostava de mim, aí para que ele não se separasse de mim, eu forjava que eu estava doente, que aí ele não ia largar de mim. Vocês acreditam? Mas enfim, isso aqui foi um ponto que eu repeti. Então, eu acredito que essa mesma tática ela seja usada agora. Só que uma diferença, que esse mal do qual ela toma remédio, de todos esses problemas aí, o único que eu digo para vocês que não é invenção, que não é uma doença, é a esquizofrenia dela. Esse daí eu não penso que seja uma invenção, porque o que vivemos, o que passamos aqui com ela, e tudo isso foi relatado, tudo isso foi até de certa forma acompanhado pelo CAPS. Então um médico, um psiquiatra não iria dar um diagnóstico e receitar uma medicação, um tratamento para ela, se não houvesse uma certeza, né? Veja que as outras doenças que ela tentou emplacar não colou, né? Então eu acredito que seja as razões na mente dela, né, do qual ela acredite 100% que eu jamais irei largar ela, é o fato dela ser doente, e a questão também
dela ter consciência da bondade, da minha bondade. Não, mas meu filho, não, o Vitor, ele é bom. Vocês acham que ela não sabe? Ela sabe, pessoal. Ela, a Malvina, todas duas sabem. Sabe? Elas sabem que eu sou. Por isso que elas fazem o que fazem comigo. Por ter essa certeza de que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa que tem um bom coração. E aí se confia nisso. Não, nunca, posso fazer o que for. Posso aprontar como for com ele, não vai me largar nunca. Sabe? E aí por isso existe essa segurança, sabe? Então, penso eu que ela, ao ver esse comportamento em mim, vamos lá, não há arrependimento da parte dela, não há nenhum receio, nenhum medo de que eu possa largá-la. Eu acho que pode ser, eu acredito, agora eu vou falar o que eu acredito que ocorre aí. Eu acho que ocorre um pouco de incômodo. Ocorre um incômodo porque essa minha atitude, isso aqui é uma fala de base do que eu pensei, né? Esse inscrito mandou para mim, acho que já tem uns 3 dias que ele me mandou esse áudio, mas eu refleti muito para poder respondê-lo. Assim, penso eu que essa minha atitude do tratamento de silêncio com ela também é um suprimento. É um suprimento que ela está tendo, mas não é o suprimento o que ela gosta. Porque o suprimento gostoso, o suprimento mesmo assim que deixa ela feliz, é me ver mal. É me ver mal. Então eu estou vivendo esses dias agora que ela não está me vendo mal. Então isso aí não é o que está valendo, sabe? Ela vê que eu não... Eu estou fazendo uma coisa que eu tenho certeza que ela já percebeu. Eu sou muito esses dias, desde o dia 26 de junho para cá. Eu me tranco dentro do quarto e dentro do quarto eu ligo para as pessoas. Eu converso no grupo, eu solto cada gargalhada lá dentro do quarto. Estou falando depois que eu fiquei melhor. Aqueles dias que eu fiquei mal, não. Aqueles dias que eu fiquei mal, era mal mesmo, sabe? Eu não consigo disfarçar. Depois eu vou até contar aqui uma situação que aconteceu. Um amigo meu percebeu. Um amigo meu daqui da cidade esteve comigo e ele percebeu que eu não estava bem. Então assim, aqueles dias foram maravilhosos. Os dias que ela viu que eu estava com insônia, que eu estava triste, que eu estava amargurado, eu não estava bem, eu estava estampado assim do meu rosto, o adoecimento. Mas agora que eu superei entre aspas, né? Eu superei assim, que eu estou melhor. Passou aquela crise de vários sintomas ruins, né? Então agora eu estou mais de boa, né? Estou bem melhor. Então depois que eu passei a me sentir melhor, então eu me tranco dentro do quarto, e lá dentro do quarto eu ligo para as pessoas e converso mesmo, solto gargalhadas. Às vezes já aconteceu de eu receber visita de algum amigo meu, não, entra aqui para dentro do meu quarto. Eu geralmente quando eu recebo um amigo meu, como eu não comprei uma poltrona boa para botar lá dentro, eu deito na rede, eu fico deitado na rede, e eu tenho uma cadeirona bem confortável, giratória, que é a cadeira que eu sento para estudar, e eu dou a cadeira pro meu amigo sentar. Eu tiro ela de trás da mesa, boto assim do outro lado, encostado na parede, sente aqui e fique à vontade. E ali é altos papos. Tem uma vizinha, amiga da Ivanilde, que ela sempre anda lá em casa. Inclusive às noites que o marido dela tá pra roça, essa vizinha dorme lá em casa. Às vezes eu tô lá na mesa, comendo, ou eu saio, ela puxa a conversa comigo, sabe? Ela puxa. Aí, por exemplo, com a vizinha eu converso normal. Normal. Até ontem mesmo ela tava lá na hora que eu tava comendo. Ela sentou lá perto da mesa, ficou conversando comigo, e eu conversando normal. Porém, com a Ivanilde eu não olho na cara e nem dirijo a palavra. Então, eu sei assim, que ela tem consciência que eu não estou falando com ela por conta do que ela fez, né? Ela sabe disso. Então, isso aí já massageia um pouquinho, mas digamos assim, acho que de 100%, é como se de 100% de um suprimento ela só está tendo 10%. Porque esse aí não é a fonte, assim, não é o suprimento mesmo assim que alimenta o ego dela, que alimenta a alma dela, né? Que aí ela não tá conseguindo fazer coisas assim para me deixar mesmo mal, para me deixar com raiva. Então eu acho que isso que tá incomodando. E aqui eu vou narrar para vocês assim como que foi as reações dela nesse período.
Eu posso dizer a vocês, assim, que ali nos... sei lá, nos 6 dias, nos 6 primeiros dias que eu estava mal, eu senti um contentamento e uma alegria muito grande da parte dela, sabe? Ela passou a ligar, ela ficava ligando para minha tia, que mora em Roraima, irmã dela, ligava para Malvina, e sempre conversando. Por alguns momentos eu pude ouvir conversas dela, e ela, um exemplo, um dia eu escutei ela conversando com a Malvina, ela, não, minha filha, aqui tá bom. Ô pessoal, vocês estão ouvindo aí, barulhão das carretas, hoje tá até menos. Ontem quando eu estive aqui, o fluxo de carreta tava bem maior aqui, porque de onde eu tô falando fica bem próximo aqui da rodovia. Infelizmente eu não tô tendo outra opção no momento. Fazer o que, né? Mas já falei assim muitas vezes, vamos tocando o barco. Esse aí veio com... costuma ser bem barulhento os carros, mas esse aí se superou, olha. Caramba. Até me desconcentrou aqui. Os 6, assim, vamos lá, os 6 primeiros dias eu percebi uma alegria muito grande nela, sabe? Era dando risada, era dando gargalhada, conversando com a vizinha, era no telefone. Às vezes ligava pra Malvina, minha filha, aqui tá tudo bom, minha filha. Graças a Deus, eu tô ótima, dormi, tô tranquila. Não, o Vitor tá bem lá dentro do quarto dele, tá lá estudando, tá lá, mas tá bem. Tipo assim, contando que tava tudo às mil maravilhas, né? Passados os 6 primeiros dias, eu sem falar com ela, de repente eu vi uma mudança. Eu percebi, ela tentou emular assim uma carranca, sabe? Ela tentou emular uma carranca misturada com uma falsa tristeza. Que pra mim já foi um começo assim de um vitimismo, acho que tentando assim fazer com que eu sentisse uma culpa. Eu acho que ali foi um momento que ela começou a se incomodar de eu ficar em silêncio com ela, né? Sabe por que eu falo isso? Porque, sabe o que é isso aí? É porque no passado, muitas vezes ela já me fez raiva e eu ficava 1 dia, 2 dias, às vezes emburrado, com a cara amarrada. Aí depois eu engolia seco, como diz o outro, né? Não passava mais do que 2 dias, eu engolia seco, aí voltava a falar com ela normal, mãe, isso assim, mãe. Como se eu digerisse aquilo ali. Então eu acho que ela ficou naquela felicidade de me ver aquilo ali, mas ela estava contando assim, não, mas logo ele vai acabar essa raiva dele, vai passar essa raiva dele, ele vai voltar ao normal de novo, eu vou dar outra cacetada nele, né? Hoje a forma dela me fustigar é assim, é fazendo esse tipo de coisa. No passado, na minha infância e um pedaço da minha adolescência, eu fui o saco de pancada dela, o saco de pancada físico mesmo, né? E batia a gosto, né? Aí depois que ela viu que não tinha mais como me bater fisicamente, aí a forma dela bater é assim. Teve um tempo que xingava, esculachava, e agora é esse tipo de jogo, é a violência camuflada, a violência passiva-agressiva. Vou matar na unha, vou matando na unha aqui, sabe? Eu quero ver ele na pior. Então ela começou, inclusive, foi até interessante uma coisa, eu tava vendo um vídeo da Virginia Kozer, eu acompanho muito os vídeos dela, né? Ela é sobrevivente de mãe narcisista e é uma espécie de terapeuta nesse sentido aí. Eita, carro de som, pessoal, só um minuto. Passou, vai lá longe. Então, eu escutei essa semana um vídeo bem interessante dela, né? Ela disse que uma pessoa mandou um e-mail para ela, acho que foi um e-mail, perguntando assim: Virginia, quando sua mãe morrer, você vai no velório dela? Você vai no enterro dela, caso ela venha falecer primeiro, né? E a Virginia respondeu que não. Ela falou que não vai no velório e nem no enterro, não, de jeito nenhum. Aí ela disse assim: pessoal, eu já fiz o sepultamento, não, eu já vivi o luto da minha mãe. Eu já vivi o luto, foi quando eu cortei os vínculos emocionais com ela, né? Eu cortei os vínculos, então eu vivi essa fase de luto. O luto do sonho que eu tinha de ter uma mãe, né? De acreditar que eu poderia ter uma mãe boa, uma mãe afetuosa. Não, um dia ela vai mudar, um dia ela vai ser uma pessoa melhor e a gente vai ser feliz e tal, né? E ela falou: não, já sepultou faz tempo. Aquilo ali, isso aí que tá vivo é um monstro que quando morrer eu quero mais é que vá pro quinto dos infernos.
desse jeito. Aí ela falou disso e falou também, uma pessoa perguntou assim, no caso do tratamento de silêncio, se eu aplico pedra cinza, tratamento de gelo, alguma coisa, e a mãe narcisista de repente ficar triste, ou será que ela pode ficar depressiva porque eu não estou mais falando com ela? Essa situação que eu estou fazendo bem aqui agora com ela. Ela perguntou como é que fica. Pessoal, ela respondeu, eu até ri na hora assim, foi tão debochada assim a forma que ela respondeu, mas eu gostei muito. Ela disse assim, nossa, então você que é filho de mãe narcisista, quer dizer que se você fizer tratamento, se você aplicar pedra cinza nela e ela demonstrar que está triste, né, uma falsa tristeza, uma falsa depressão, que você tá assim, aí você vai ficar com peninha da mãe narcisista. Vai lá, fica com pena da mãe narcisista, que ela tá coitadinha, né? Ela tá triste, ela tá depressiva. Assim, foi mais ou menos assim que ela respondeu, ela com um certo deboche, né? Então, eu pra mim, aquela dali, eu falo assim, porque eu percebi um pouco a mudança no comportamento. Ela ficou, um exemplo aqui, todos os dias, às 14 horas, eu me deito numa rede que fica na sala para assistir a novela O Salvador da Pátria. Estou aproveitando aí os dias que eu ainda estou podendo assistir aqui lá em casa, né? E ela sempre deitava no sofá na hora. E aí ela passou a não sentar mais no sofá. Tipo assim, quando estava dando ali, almoçava, ela já se trancava dentro do quarto. Passou a ficar mais tempo trancada dentro do quarto, emburrada com aquele bicão. E eu percebi uma inquietação, andando muito. Ela, às vezes, ela vai na casa, ela tem duas senhoras no bairro aqui que moramos, não muito distante da casa aqui, da nossa residência, que ela anda, mas não é muito, assim, às vezes ela vai lá, 10 minutinhos, uma visita e volta para casa, né? Pra ficar mais dentro de casa. De repente eu comecei a ver aquela inquietação de estar saindo muito. Às vezes saindo 4, 5 vezes ao dia e demorando, sabe? Às vezes sai, passa meia hora, 40 minutos, aí volta, fica ali um pouco, aí de repente já sai de novo. Eu digo, ela tá agoniada, deve estar indo desabafar com as amigas dela, né? E aí passou-se vários dias ela com a cara fechada, era uma cara fechada, misturado com uma dissimulação de tristeza, assim, tentando passar como se ela estivesse triste. E eu caguei e andei, fiz de conta que não estava percebendo nada, continuei sem falar com ela, não respondo. Se pergunta alguma coisa, eu não respondo. Nada, pessoal, nada. Ela eu não sei, já teve coisas que ela me perguntou que eu simplesmente fingi que era uma pedra que estava ali, não dei moral nenhum e pronto. Depois que ela percebeu que tentar se fazer de triste, né, não funcionou, não me moveu, aí o terceiro ponto, que é o que eu já estou aí há mais de uma semana, foi de repente fazer de conta que está tudo bem. Aí tirou a carranca, parou de dissimular que estava triste, passou a ficar assim como se estivesse tudo normal, sabe? Tudo normal, assistindo televisão, cuidando das coisas. Aí entra o ponto que eu falei pra vocês, ela tá fazendo uma tática. Ela tá fazendo uma tática de tentar fazer tudo e pensa que todas aquelas coisas que eu pedia lá atrás, mãe, faz assim, mãe, não faça desse jeito, eu não gosto que faça desse jeito. Nossa, mas se vocês verem, mas tá um primor, pessoal, um primor de pessoa, tudo que ela não fazia antes de bom pra mim agora tá fazendo. Sabe? Agora tá fazendo, não bota sal na salada, sabe? Fritando, são pequenos detalhes. Esses dias eu achei interessante o que um inscrito mandou pra mim, ele falando assim, eu sei que não, às vezes as pessoas subestimam, né? Tipo assim, não, mas foi só uma questão por causa da comida, foi uma questão disso ou daquilo, mas ela não te bate, ela não tá querendo te matar. Não, mas tira a sua paz, cada raiva que ela faz, tira a tua paz, tira o teu sossego. Pessoal, incrível. Ela está tentando, assim, de todas as formas, fazer coisas assim no intuito de tentar agradar. Vocês acham que isso é de coração? Que não, agora realmente ela passou por uma metamorfose, né? E agora ela reconheceu que ela errou, que ela agiu mal e agora ela se consertou, entrou no eixo. Não, meus amigos, isso aí são tentativas para me manipular.
É uma tentativa, não. Agora eu vou... Por isso que eu tô falando que ela... Olha, às vezes... Igual eu tô falando, eu sei que ela tem uma doença, ela tem um mal, mas eu fico pensando assim... Que a lucidez, eu já fiz uma pesquisa, quem tem esquizofrenia não perde sua lucidez. Ele tem todos aqueles sintomas maus, né? Sintomas ruins, mas de uma vez que está fazendo o tratamento, não perde a lucidez, são conscientes. Aí você percebe que ela tem consciência, tudo que ela faz, ela tem consciência. Aí quer dizer, agora que eu não estou falando, agora que eu estou fazendo algo parecido com um contato zero, aí agora lembrou tudo, ela lembra tudo. Ah, não, isso aqui ele gosta é assim, isso aqui ele gosta desse jeito. Tá fazendo. Vocês lembram do frango frito que eu falei para vocês, que eu pedia para ela fazer o frango assado. Eu sempre falava, faça o frango assado, tempere e bote no forno. Só faz frito. Pois agora direto, essa semana ela já fez 2 vezes. Hoje, nesse momento que eu tô aqui gravando, ainda agora eu fui na feira comprar uns peixes. Eu fui na geladeira pegar quando eu escutei ela, Vitor, o frango, eu botei os frangos pra assar no forno, tá assando, bem temperadinho pra você. Tentando agradar, pessoal. Tentando agradar. Oh, mas ela vai cair do cavalinho. Ontem, sábado, foi um dia que eu não estudei. Ontem eu tirei o dia pra me ficar na preguiça, pra me dormir, relaxar mesmo, sabe? Acordei tarde. Da meio-dia à tarde liguei minha centralzona de ar lá. Fiquei à tarde deitado, dormi, descansei muito, sabe? Mas teve 2 vezes que o meu sono foi interrompido por ela. Eu estava deitado na cama, de repente eu escutei a voz dela na porta. Ela não abre, porque agora eu estou pegando o hábito de deixar sempre trancada a porta. Porque ela não respeita a minha privacidade, ela não tem aquela coisa de chegar e bater na porta e dizer assim, posso entrar? Não, ela chega, ela já puxa o trinco e abre de uma vez. Não importa se eu estou pelado, não importa o que eu esteja fazendo ali dentro. Ela entra de porta dentro, sabe? Mas já tem muito tempo eu tenho esse hábito de deixar a porta trancada. De repente ela chega na porta e fala assim, Vitor, a Malvina quer falar com você. A Malvina quer conversar contigo. Aí eu respondi, mas eu não vou falar com ela. Aí ela voltou. Pessoal, não foi 10 minutos, ela voltou de novo. Vitor, a Malvina tá na linha, a Malvina quer falar com você, é muito importante o assunto que ela quer falar com você. Aí foi a hora que eu meio que gritei assim, sabe? Eu digo, mas eu não quero falar com ela. Ela vai pra puta que pariu. Não quero falar com ela. Aí também não insistiu mais. Eu acho que essa situação bem aí, ela já partilhou com a Malvina. Ela já partilhou isso aí, ela já deve ter comentado. Eu tô achando, pessoal, que pode ser 2 hipóteses. Eu vou dizer quais são as 2 hipóteses que eu acho que a Malvina já tá sabendo que eu tô assim. Eu até pensei assim, só pode ser que ela tá precisando de algum favor, mas eu acho essa possibilidade muito distante. Muito distante. Eu acredito que o motivo seja a Evanilde. A Evanilde já se queixou para ela, já deve ter ligado, olha, o Vitor tá aqui, não fala comigo, tá com a cara amarrada. A primeira hipótese é essa, né? A Evanilde partilhou com ela e ela ficou, não, pois vai lá, passa o telefone lá para ele que eu quero conversar com ele. Só que aí ontem ela deve ter ido dormir com ódio, né? Porque ela é outra cobra narcisista, então eu não baixei a guarda ontem, de jeito nenhum, não quero, pessoal, não quero de jeito nenhum conversar com aquela mulher. Hoje, se uma pessoa chegasse para mim e dissesse, tua irmã tá com câncer, ela tá com câncer muito ruim em cima de uma cama e o último pedido dela foi conversar com você, pois ela vai morrer, ela pode morrer sem esse pedido dela ser atendido, que eu não quero nenhum tipo de conversa, porque eu sei que é só para manipular, pessoal. É só para manipular, são pessoas malignas. Eu não quero, minha irmã, há 2 anos e 7 meses eu já cortei o cordão umbilical, cortei todos os vínculos emocionais. Para mim é um satanás que a única coisa que ela merece é estar no inferno. Eu não quero nenhum tipo de contato.
Enfim, eu vejo a Malvina ainda pior, pessoal. Pra mim a Malvina é muito pior do que a Ivanilde. Muito, muito pior. Hoje, a Malvina, ou a Ivanilde já foi muito ruim no passado. Hoje ela tá... Porque já tá mais velha, né? Tá velha, obesa, ela não tem mais a capacidade. Então hoje a Malvina se supera a Ivanilde muito. Às vezes eu fico pensando aqui, eu digo, quem convive com a Malvina lá na Holanda, coitada dessas pessoas, viu? Coitada, deve comer o pão que o diabo amassou lá. Enfim, eu digo assim, pessoas que não são da laia dela, né? Mas vamos lá, qual é a segunda hipótese? Olha, eu fiz uma coisa, pessoal, esses dias, que eu sei que vocês não vão concordar comigo de eu ter feito o que eu fiz, mas eu já fiz, mas só que assim, eu tive até uma surpresa, assim, uma surpresa boa disso que eu fiz. Eu até me surpreendi. Essa semana, se eu não me engano, foi na terça-feira. Meu pai esteve aqui na cidade e entrou em contato comigo para que eu fosse visitá-lo. E aí quando eu estava lá, conversa vai, conversa vem, que ele sempre procura. E sua mãe, como é que tá? E você, como é que tá? Ele quer saber das coisas, né? Eu, tipo assim, eu dei um toque nele. Eu não entrei nos detalhes, eu não fiz igual eu falo aqui com vocês, que eu fico dando muitos detalhes. Mas assim, eu meio que dei um aviso prévio assim para ele, de algo que eu acredito que pode acontecer no futuro, né? Eu disse assim para ele, eu falei, olha, eu queria comunicar aqui uma situação, mas eu queria saber assim, se o senhor vai guardar o sigilo dessa informação para mim. Eu falei, hipótese alguma, você vai comentar isso com a Malvina. Eu não quero, eu falei, se comentar, se falar pra ela, aí você pode esquecer que nem aqui eu boto meus pés. Aí a amizade que eu já não tenho com ela vai se estender a você também, de eu não querer amizade. Jurou lá, né? Jurou na minha frente que não iria comentar nada, né? Mas ontem essa ligação da Malvina eu já fiquei meio suspeito, né? Eu fiquei, será que você falou? Mas eu ainda acredito mais que foi a Ivanilde que mobilizou ela. Aí eu falei pra ele, eu digo, olha, possivelmente, se tudo der certo, se as coisas se encaminhar a meu favor, lá pro mês de outubro eu vou fazer uma mudança lá de casa. Eu falei, já tô lhe avisando, porque para você não se surpreender na época. Eu falei, eu tô correndo atrás, eu vou buscar os meus direitos, sabe? Já tô fazendo consultoria com advogados, vou fazer umas consultas médicas com um profissional que eu achei na internet, já até agendei. Falei, depois que eu tiver com tudo na mão, se for possível, a possibilidade de eu sair sem me causar problemas, sem eu ter grandes problemas, eu vou me mudar. Eu falei, porque eu já suportei muita coisa, muita coisa, já passei, mas eu tô sofrendo, começando a sentir as consequências. Eu tô começando a sentir as consequências. Eu falei, dias atrás eu tive muito ruim. Aí eu expliquei assim, mais por alto assim, os sintomas que eu tive, né? Como que eu me senti. Eu falei, então, antes que aconteça uma coisa pior, é melhor eu, tipo assim, eu respeitar os meus limites, procurar também cuidar mais de mim. Eu falei, eu fiquei esse tempo todo me preocupando só com ela, cuidando só dela, e agora eu tô começando a me estrepar, né? Então, as coisas vão começar a mudar, mas eu vou tentar fazer da forma mais organizada, alugar uma kitnet e tal. Muitos dos senhores aqui, inclusive teve escrito que até falou assim pra mim, ó, nunca comente isso com seu pai que ele vai ficar contra você. Pessoal, mas por isso que eu falo pra vocês, eu me surpreendi, assim, foi uma rara situação, meu pai, ele não é muito de ficar do meu lado não, sabe? Mas ele ficou 100% do meu lado nessa questão aí, 100%. Eu fiquei surpreso na hora. E ele falou, ele dizendo, não, pois pode contar comigo, eu te entendo, não só te entendo, como eu te apoio, meu filho. Te apoio, assim, o que eu puder ajudar, se você... Eu disse assim pra ele, eu falei que a coisa que estava mais pesando era a questão, de repente, que eu falei assim pra ele, eu não queria sair da casa e ter que ficar indo dormir lá, né? Porque eu ficar indo dormir lá, eu aluguei uma casa, mas tem que dormir na casa da Ivanilde. O que é que resolve isso aí? Aí ele falou assim, não, pois quando chegar, na hora que estiver próximo de você sair, você me avisa que eu vou atrás, eu vou mobilizar. Eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, tenho muitos contatos na igreja. Eu posso conseguir aí uma mulher, uma moça, uma senhora aí que queira ganhar um dinheiro, e a gente se mobiliza para pagar essa mulher só para ir dormir à noite lá com ela, para ela não ficar só, né?
e você ficar livre, você se livrar. Eu sei, ele falou, rapaz, eu sei quem é a Evanilde, moço, eu sei. Ele disse, eu acho que você é uma pessoa muito forte, eu aguentei muito, mas hoje, por que você acha que eu saí? Por que você acha que eu saí de lá? Então, assim, ele não ficou contra, pessoal, não ficou contra, me deu total apoio, sabe? E ele sabe, pessoal, ele sabe. Vamos dizer assim, ele sabe mais do que eu quem é a Evanilde. Viveu com ela 23 anos. Pessoal, eu sei, aqui eu falo uma coisa pra vocês, eu sei que meu pai é um boomer, meu pai é um tremendo de um escravoceta, sabe? Ele tem, eu não tô aqui passando pano pra ele não, mas ele também foi vítima da Evanilde no passado, sabe? Meu pai, ele teve prejuízo, meu pai correu risco até de vida. O estopim, aqui eu não vou detalhar, né? Vamos só pontuar. O estopim, a gota d'água que fez com que ele saísse de casa, foi ele descobrir que a Evanilde andava dormindo com faca escondida para furar. Essa ocasião que eu tive agora na terça-feira, ele até relembrou uma situação que eu fosse para contar aqui ia ficar meio vago na minha memória. Mas ele contando que a última noite que ele dormiu e que aconteceu, eu lembro assim, nos últimos 2 anos que meu pai morou conosco, muitas vezes ele dormiu fora de casa. Às vezes ele vinha, ele já não era de ficar muito lá em casa, né? E quando ele vinha ali para ficar às vezes 2 dias, 3 dias em casa, acontecia às vezes à noite dele acabar tendo que sair de madrugada. Quantas vezes eu vi meu pai acordar 3 horas, ao se levantar 3, 4 horas da manhã, pegar a rede dele, botar dentro do saco, amarrar na moto e dormir. Ele já chegou a dormir no mato, de pegar a rede, sair fora da cidade aí, caçar no meio do mato aí, armar a rede. Meu pai, como o negócio dele é roça, desde ele novo ele tem o hábito de caçar, né? Tem espingarda, dorme, arma a rede em cima do pau para esperar o bicho passar para atirar, enfim. Então ele já sabe fazer esse tipo de coisa, já dormiu fora. Então, tudo por conta da Evanilde. Os últimos tempos que ele morou conosco, eles já não dormiam juntos. Eles não dormiam juntos. Praticamente durante 1 ano, eu vi meu pai dormir numa rede na cozinha. Dormia na cozinha, pessoal. Ela no quarto, na cama, e ele lá na cozinha. E ele me relembrou agora na terça-feira que uma noite ele estava dormindo na cozinha de madrugada, quando de repente a luz acendeu. A luz acendeu e quando ele abriu os olhos, ela estava do lado da rede dele com uma faca na mão. E depois teve a confissão, que diz que já tinha várias noites que às vezes quando ele dormia no quarto com ela, fosse na cama, fosse na rede, às vezes eles se revezavam ali. Ele disse que teve várias noites que ele acordava e ela relatava. Aí eu dormi com a faca bem aqui debaixo do travesseiro aqui. Teve várias vezes que eu já pensei, tu tava dormindo e eu fiquei segurando a faca e com vontade de meter no teu pescoço. Pessoal, pensem num risco que esse homem correu. Aqui já teve até um inscrito que falou assim pra mim, perguntando se eu não tinha medo, né, dela surtar lá e pegar a faca e me furar lá dentro de casa. Eu não tô descartando essa possibilidade, né? Eu não descarto, mas hoje eu já acho que é menor por conta do tratamento. Como ela toma a medicação, nunca mais, há muitos anos eu não vi ela surtar do jeito como ela já surtou lá atrás, né? Então assim, ó, isso aí foi só a gota d'água para que ele saísse de casa. Mas olha, a Evanilde já chegou ao ponto de pegar todas as roupas dele no guarda-roupa e botar na frente da casa, jogar óleo diesel e queimar. Ela já destruiu uma moto dele lá na zona rural. A moto que meu pai possui hoje é uma outra moto. Praticamente ele teve perda total de uma moto que ela destruiu. Ela já saiu correndo no meio da rua aqui na cidade com um pedaço de pau para tentar agredir ele. E toda a vizinhança viu ele correndo no meio da rua e ela atrás com um pedaço de pau. O desrespeito, as brigas, sabe? Então, assim, foi muitas coisas, muitas coisas. O que eu posso dizer aqui pra vocês, assim,
que ele não sofreu nas mãos dela foi de apanhar. Ela nunca foi de bater nele, de estar agredindo, até porque ele era um homem já adulto, forte, né? Então ela não tinha força para bater nele. Mas teve essas investidas, né? Teve essas investidas, tentou o intuito mesmo de matar. Essa questão da faca, a questão, pensa essa tora de pau, se ela acerta na nuca dele, era só uma, pessoal. Se ela dá uma cacetada na nuca dele, poderia matar na hora. Então, a separação de meu pai com a Evanilde não foi por questões de traições dela, né? Isso aí qualquer pessoa, eu já presenciei ele falando, olha, eu não me separei da Evanilde por traição dela estar com outros machos, foi a questão da convivência, uma convivência insuportável. Eu sou um misto, assim, né? Há momentos, às vezes, que eu acho que ele não foi legal de ter largado dela e ter deixado essa bomba, mas em outros momentos eu entendo o lado dele também, porque ele poderia hoje estar morto se ele tivesse continuado morando com ela. Hoje fica uma grande pergunta na minha mente, sabe? Como que vai ser quando eu sair? Porque quando meu pai arrumou as malas dele e saiu de casa e foi morar numa kitnet, meu pai viveu isso. Em fevereiro de 2007, ele arrumou as coisas dele e saiu de casa e foi morar numa kitnet. E depois ele foi morar com outra mulher. Aqui eu vou tentar só fazer um comparativo, né? Eu vou tentar fazer aqui um comparativo. Quando ele saiu de casa e alugou uma kitnet e foi morar, eu lembro que na época meu pai, ele levou uma bolsa com roupas, só isso. Aí ele ficou assim, ele arrumou um colchão, era só o que ele tinha. Aí ele ficou morando na kitnet, mas ele comia na casa dos familiares. Um dia comia na casa de uma prima, outro dia comia na casa de um tio meu, de outra tia, de outro sobrinho, e ficou naquele rodízio. Até que com 2 meses ele resolveu ir morar junto com uma viúva, que é a mulher com a qual ele mora até hoje. Eu falo porque eu sabia das notícias. Às vezes os meus primos chegavam, olha, o tio Arnaldo veio, ele almoçou aqui em casa hoje. Eu tinha contato com outro, ele jantou hoje aqui em casa. Na época a renda do meu pai era de um salário mínimo. Então assim, ele não tinha uma renda alta assim para poder se bancar ali da forma como ele estava, né? Então os parentes ajudavam. Eu ainda lembro de ver a Evanilde com raiva. Um dia teve uma ocasião que ela ficou sabendo disso e ela falou, essa raça do diabo, essa raça de urubu, aquela desgraça saiu daqui de casa e eles estão acolhendo ele. Eu tô sabendo que estão dando comida, que estão dando abrigo para ele. Por isso é que ele é do jeito que ele é, porque tem apoio dessa raça de urubu. Então assim, ela tinha raiva. Um dia ela chegou a declarar, eu queria ver ele na miséria, na miséria, sabe? Passando fome, vindo se humilhar para mim aqui para voltar para dentro de casa. Pessoal, ficou assim, quando ela ficou sabendo, meus amigos, quando ela ficou sabendo que meu pai tinha se unido com essa mulher, pessoal, é uma mulher gente boa. Ela não é uma mulher bonitona, assim, sabe? Ela de rosto, eu acho ela feia. A esposa de meu pai, ela é bicudona, sabe? Mas é uma pessoa maravilhosa. Eu gosto dela, sabe? Eu gosto dela. Então, tipo assim, o que eu não tive, o que eu não tenho como mãe, eu tenho numa madrasta, uma pessoa muito agradável. Nunca vi briga, nunca vi meu pai se queixar dela, assim, de uma convivência ruim. Enfim, uma pessoa. Eu digo que hoje ele teve uma sorte no casamento, no segundo casamento dele. Meus amigos, a Evanilde, quando ela soube que quando meu pai saiu de casa, ela bancou a durona. Eu vou contar aqui as etapas. Durante um mês ela bancou a durona. Tipo assim, ela não ficou indo atrás, ela não demonstrou tristeza, nem raiva, nem nada. Quando entrou ali pro 2º mês, aí ela começou a agir. Eu acho que ela ficou assim, porque ela já era acostumada. Ela fez isso muitas vezes, essa coisa de meu pai sair, aí dava ali um tempo, aí ela começava a ir atrás, ela começava a manipular e ele acabava voltando, né? Então quando foi passando ali um mês, ela começou a ir atrás. Eu lembro que as jogadas dela, primeiro ela mandou 2 cartas, eu não sei por quem. O que ela fazia, ela comentava comigo e com
e com a Malvina. Ela falava assim: eu mandei uma carta. Eu escrevi uma carta e pedi para uma pessoa lá entregar para o Arnaldo. Eu nunca tive acesso a essa carta, mas certamente era pedindo para ele voltar, né? Ele não voltou. Depois ela começou a ficar pedindo para que eu e a Malvina fôssemos atrás. Não, meus filhos, porque vocês têm que ir atrás do pai de vocês. Vocês precisam ir atrás. Pessoal, eu não dava nem assim, eu nem respondia esse pedido dela, sabe? Não, meu filho, vai lá atrás dele, vai atrás dele. Eu tenho certeza que se você pedir, ele volta. Aí foi passando. Meus amigos, quando foi um dia, eu fui com ela, eu fui com a Evanilde para um passeio. O pessoal aqui, um tio meu aqui, irmão de meu pai, com a esposa, os filhos, os netos. A gente foi para foi locado até um carro, assim, um transporte, tipo uma van, para nos levar nesse passeio. E aí a gente se reuniu lá na casa. Pessoal, quando eu tava indo, uma mulher conhecida nossa aqui deu a notícia. Falou assim: Evanilde, tu tá sabendo que o Arnaldo tá com fulano? Já tá até morando junto? Ei, meus amigos, eu já sabia. Muitos de nós aqui da família já sabia que meu pai tava morando com essa mulher. E essa mulher, inclusive, era moradora do bairro, era até amiga da Evanilde. As duas tinham amizade. Meus amigos, quando ela ficou sabendo, a gente foi o passeio, sabe? A gente foi no passeio, mas assim, esse passeio durou 3 dias. Foi tipo um acampamento, levamos colchões, barraca, comida. Foi para um momento assim pra gente brincar, tomar banho, enfim. E... pessoal, foi 3 dias essa mulher chorando. Ela não se divertiu no passeio. Chorando. Quando chegamos na cidade, aqui, foi o período que isso aqui eu tô relembrando, né? Só que aqui eu tô contando de uma forma mais resumida, né? Pessoal, foi quando essa mulher ficou surtada, sabe? A gente já tinha, eu e a Malvina, nós já tínhamos presenciado muita coisa, mas a pior crise foi essa, quando meu pai saiu de casa. Quando ela soube que meu pai estava com outra mulher. Meus amigos, aí começou assim, não parava mais em casa, era o dia todo na rua, não tomava banho, não comia direito. Ficou seca. Eu tenho foto dela na época, seca, o braço só você via como é que chama aqui na minha região, as canas do braço, né? Essa região do tórax, você contava os ossos assim nela, sabe? Ficou seca e preta. Minha mãe, ela é uma mulher assim, mulata. Eu não sei, parece uma mistura de negro com índio, porque ela é quase negra, uma pele bem morena e o cabelo mais liso. Ela tem um cabelo mais quase liso, né? Meu cabelo é liso, meu pai tem cabelo liso, minha mãe também, enfim. Tô dando aqui a descrição, mas como ela passava o dia andando na rua segurando uma faca, de tanto ela pegar sol, não botava nem um boné, ficou preta, parecendo assim, aquele negro africano, sabe? Tem um nome que eu não lembro agora. É o negro Cabo Verde, que chama? Uma vez uma pessoa me falou que é aquele negro puro. Assim tava a Evanilde aqui. E de noite não dormia, começou a ter alucinações. Foi o período que eu lembro de vê-la com alucinações, sabe? Agressiva conosco dentro de casa. E ia lá pro entorno ali, a casa da esposa de meu pai na época, lá onde ela morava com os filhos, ela ficava em torno do muro gritando com a faca na mão: sai vagabunda, que eu quero te estraçalhar na faca, eu vou te matar, eu vou ficar bem aqui, enquanto não sair daí de dentro, eu não vou sair daqui, que eu vou te matar. Isso gerou um boletim de ocorrência. Meu pai acabou fazendo um boletim de ocorrência. Eu, como um cavaleiro branco, acabei salvando a pele dela na época para que ela não fosse presa. Eu acabei pegando o prontuário dela, ela já estava em tratamento na época, já havia um diagnóstico. No dia que teve a audiência, ela foi, eu fui, só que ela foi primeiro do que eu. Quando eu chego lá, praticamente ela ia ser presa por conta disso. E quando eu cheguei na hora, ela estava levando um esculacho do delegado. Tava ela e meu pai, os dois juntos lá.
O delegado falando um monte para ela, foi quando eu cheguei e mostrei o prontuário. Foi um dia muito mal, pessoal, um dia muito mal para mim, por conta da codependência minha. Eu posso dizer para vocês que eu estou me libertando do cavalheirismo branco, da codependência e dos vínculos emocionais agora. Na verdade, nunca diminuí um pouco, né? Igual eu falava para vocês, não gosto, mas poderia ser mais. Mas naquela época, em 2007, eu não tinha essa visão que eu tenho dela hoje. A minha visão da Ivanilde era assim, que ela era doente, que ela era uma coitada, que todas as maldades que ela fazia não era culpa dela, né? Que ela era uma pessoa coitada, uma pessoa que precisava de cuidados. Então o meu empenho com ela era só de querer estar cuidando, eu tenho que cuidar, eu tenho que salvar minha mãe, eu tenho que fazer o impossível para ajudar. Cavalheirismo branco puro, sabe? Vocês veem que o cavalheirismo... na verdade, eu não acho nem que... Eu lembro que o delegado falou assim, quando ele olhou o prontuário, ele olhou pro meu pai e falou assim, não, aqui não tem mais nada que fazer, não. Aí a situação dela aqui... Aí só olhou pra mim e falou assim, leve sua mãe pra casa e vá cuidar dela. Porque eu aleguei na hora, né? Eu falei, ela já tá com uma consulta agendada. Só, pessoal, que... ela continuou naquele... Ela não foi mais, né? Ela não foi ameaçá-lo ali, né? Mas ficou... Pera lá, deixa eu tentar, só para fechar esse raciocínio aqui. Pessoal, imaginem assim, ó. É como se essa audiência tivesse ocorrido, sei lá, numa quarta-feira. Aconteceu numa quarta-feira. Passou quinta e sexta. Quando foi no sábado, ela tinha uma consulta com um psiquiatra no CAPS. Uma reavaliação por estar em crise, né? Fui com ela nessa consulta. Eu lembro que no dia da consulta, nós entramos dentro do consultório. A consulta psiquiátrica no CAPS, ela não acontece só com o médico. Fica uma bancada assim, uma mesa, eles botam várias mesas, aí fica 4 profissionais ali. Um clínico geral, aqui era o clínico geral, porque como o psiquiatra não reside aqui, então os dias que o psiquiatra não está aqui, o clínico geral é que fica dando o devido acompanhamento quando precisa, né? Então, clínico geral, psiquiatra, uma enfermeira e uma psicóloga. Se eu não me engano, era básico, eu lembro que era 4, mas ainda tem outros profissionais, né? Tem técnicos de enfermagem, terapeuta ocupacional, enfim. Ficava esses 4. E quando eu estava ali, eu lembro que ela não sentava, ela ficava caminhando assim, ó. Caminhando, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E em algum momento, assim, que algum daqueles profissionais tentava pegar nela, assim, pegar no braço, ela dava aquele sovão assim com o braço, tipo assim, não trisca em mim não, sabe? Não toca em mim não. Aí foi quando o próprio médico percebeu, falou, não, ela tá em crise, ela tem que ser internada agora. Eu digo pra vocês, não foi preciso sair dali do CAPS com ela na camisa de força. Não precisou, ela entrou. Mas o médico falou, a senhora vai ter que ser internada, não tem condições de você ficar desse jeito, tá bom? E do CAPS, pessoal, já entrou no carro, já foi direto para um hospital aqui na cidade. Passou 8 dias internada. Minha irmã, quem ficou com ela na época tomando conta, porque era um hospital do SUS, não tinha... eu não poderia ficar na enfermaria feminina, mas eu sempre ia lá nos horários de visita, os horários que era permitido eu entrar lá, eu ia. E eu ainda pude até perceber um pouco, assim... Eu lembro que numa das visitas que eu fui, eu vi uma médica, a mesma médica que atendia no CAPS ia lá, nesse hospital vê-la, né? E eu lembro que eu estava lá num momento, quando a médica chegou e conversou um pouco com ela deitada, com soro, e acho que tinha uma medicação que era administrada ali de momento em momento, e perguntando, a senhora ainda ficou ouvindo vozes? Porque teve, pessoal, nesse período lá em casa, de noite, ela escutando, chamava. Meu filho, tem uma pessoa de trás da porta ali, essa pessoa vai me matar. Tem uma pessoa atrás da casa ali, vai olhar. E chamava pelas irmãs dela. Fulana, pode entrar aqui. Vitor, minha irmã tá bem ali. Aí falava o nome dela. Então assim, ouvindo vozes. E dali, pessoal, eu posso dizer que entre 2007, de 2007 até 2012, mais ou menos, dá o quê? Deixa eu contar aqui, 2007, né? 2008, 2009, 2010, 2011, 5 anos, né?
Tava na dúvida se era 5 ou era 6 por causa do ano com 0, né? O 2010. Enfim, 5 anos. Foi um período de intenso tratamento, pessoal. Eu acho que ali durante uns 3 anos ela ficou sendo acompanhada pelo CAPS, assim, do CAPS buscar e levar todo dia, sabe? Passava o dia no CAPS, de segunda a sexta. Tomava café, almoçava. Foi um tempo assim que eu fiquei, eu e minha irmã que ficou. Aí depois foi diminuindo, né? Aí foi diminuindo, né? Já saía 4 dias, depois só ia 3 dias. Até que em 2012 parou em 2 dias. Ela só ia 2 dias fazer o acompanhamento, mas nem ficava o dia todo, era só um turno. Então assim, a medicação era tomada no CAPS, comia no CAPS, por conta da crise. Então assim, não tem como eu chegar aqui para vocês e dizer assim, não, essa doença aqui ela inventou. Ela inventou um monte de doença, mas essa daí não. Esse diagnóstico, eu acredito que foi dado com veracidade. Na verdade, ele já tinha, como eu já relatei lá atrás, esse diagnóstico já tinha sido, fora obtido em 1999, quando ela foi para o Rio de Janeiro, só que não houve um acompanhamento rígido, e aí no ano de 2007 foi retomado através do CAPS aqui. Então assim, quando meu pai saiu de casa, teve essa crise, e hoje eu fico me perguntando, o dia que eu sair, como que vai ser? Eu não duvido de nada, senhores, mas eu penso que o dia que eu sair, eu acho que essa reação que ela teve, igual na época como foi com meu pai, eu acho que não vai acontecer. Acho que não. Porque é diferente os vínculos. O vínculo que ela tinha com meu pai era um vínculo mais íntimo. Era muito, muito mais íntimo, né? Um vínculo que incluiu os contatos sexuais, né? Vamos dizer assim. Filho não, filho é normal, o filho cresceu, ele vai tocar a vida dele pra frente. O normal era que eu não estivesse mais morando com ela há muito tempo. Eu não era para estar morando mais com ela. Fiquei morando esse tanto de tempo, foi movido por um sentimento de piedade, de misericórdia, era isso. Aquele sentimento de pena, de olhar para ela, mesmo ela sendo mal, mesmo ela sendo ruim, mas sempre olhando com piedade. Não, mas coitada da minha mãe, não, eu não posso abandonar minha mãe. Era isso. Não é porque eu durante todos esses anos, eu sempre fui um cara que tive privações. Eu nunca tive uma vida de privacidade, uma liberdade plena. Nunca, eu não comparo nunca a minha vida com a vida de quem pode morar sozinho. Tudo ali eu tinha que estar dando satisfação. Mãe, tô indo para ali. Mãe, eu vou chegar a tal horário. Mãe, eu vou para tal lugar. Eu vou fazer isso assim, assim. Tinha que estar combinando. Quantas coisas que eu já quis fazer, que ela se intrometia, que ela queria ser contra, sabe? Mas fiquei a vida toda suportando isso, movido por esse sentimento de piedade. Mas eu digo a vocês, acabou. Pelo menos assim, aquele sentimento bom, alguma coisa que eu ainda vier a fazer vai ser mesmo mais por razões jurídicas, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui porque se eu não fizer pode dar problema pra mim, né? Então pensando mais em mim, pra mim não ter problema, porque por ela mesmo, sei lá, eu me desafeiçoei. Eu acho até que esses dias que eu fiquei mal, de tristeza, eu acho que ele já foi o luto. O meu luto em relação a ela, sabe? O desapego, tirei esse sentimento bom que ainda havia dentro de mim. Eu penso que quando eu sair, o que vai rolar é o vitimismo. Eu acho que vai rolar um vitimismo, vai rolar choro, vai rolar uma manipulação. Eu penso até que vai haver também uma campanha de difamação. Ela vai chegar para as pessoas, dos parentes, as pessoas mais próximas, para se vitimizar, se fazer de coitadinho. Olha, ele me abandonou, porque eu tô aqui, eu tô numa situação ruim, eu sou doente, eu não posso ficar sozinha e ele me abandonou. Ela vai se vitimizar. É disso aí que eu tô falando. Eu acho que surtar não. Pessoal, minha garganta tá seca. Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje eu vim com água, pera aí. Então eu penso mais no vitimismo. Acho que surtar, querer me matar, querer me agredir fisicamente, não. Não duvido, pode ser que aconteça, pode até ser.
eu digo uma coisa pra você, se porventura isso ocorrer, mas se ocorrer, se ela ficar surtada, mal, vai ser a oportunidade de ouro pra mim correr atrás de um advogado. Não, pera, ela tá ruim, tem que interditar ela e jogar dentro de uma casa de repouso. Pra ela vai ser muito melhor se ela tentar agir com mais prudência, né? Que aí ela vai ficar dentro da casinha dela lá. Enfim. E eu penso que mais vai ser isso, né? Enfim, mas vamos ver, né? Isso aí só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, eu vou escutar aqui o restante do áudio aqui que o inscrito me mandou, pra mim. Só um momento. Eu vou tentar escutar aqui o restante para ver se eu acho que muito do que eu falei aqui eu já respondi o que ele pode ter me perguntado, mas eu vou terminar de ouvir. Se tiver alguma coisa que eu não falei, eu complementar aqui. Então vamos lá. Eu acho que de agora para frente eu vou ficar mais centrado só no que ele me perguntar aqui, né? Acho que o que eu tinha muito para falar aí de análises e novidades aí eu já comuniquei aos senhores. Aqui ele questiona assim. Ele fez um questionamento que um outro inscrito também já tinha ido lá no Telegram e falado isso comigo. Foi quando ele disse assim, que ela faz todo esse inferno comigo para ter o suprimento, mas assim, que não seria mais interessante de repente ela tentar me agradar por uma questão do benefício, tipo assim, não, eu odeio ele, mas eu vou tentando agradar aqui para que eu tenha sempre os meus benefícios, né? As viagens, as coisas. Não, essa linha de raciocínio não passa na mente dela, porque ela tem uma segurança assim, que independente de acontecer qualquer coisa, eu não vou sair. E sabe por que ela tem essa segurança? Porque no passado, em momentos de raiva, eu cheguei a fazer essa ameaça, sabe? Eu já cheguei a falar pra ela, eu vou ter que alugar uma kitnet. Eu vou alugar uma kitnet, vou sair, porque você não me respeita e tal. E eu falar isso e não cumprir. Olha, aquela situação de meses atrás, que eu já contei pra vocês aqui, que eu pedi pra ela não ficar falando mal da minha irmã. Um dia eu disse assim, eu disse assim pra ela, nós estávamos almoçando. Eu falei, olha, a próxima vez que eu pegar a senhora falando da minha vida pra minha irmã, eu vou sair daqui de casa. Eu vou sair daqui de casa. Pessoal, não foi 5 dias ela estava no telefone. Passou mais de meia hora falando da minha vida no telefone pra Malvina. E aí eu saí de casa, eu cumpri o que eu jurei pra ela. Então ela já deve ter dado a risada. Esse trouxa, esse abestado aí só fala, sabe? Ele é um trouxa mesmo. Eu não respeito esse trouxa, sabe? Eu não respeito, e aqui eu vou fazer do meu jeito. Esses dias um inscrito falou pra mim, muitos inscritos me procuram no Telegram. Esse inscrito falou assim, Vitor, ela não te respeita, porque o mal não respeita o bem. O mal não respeita o bem. Ela não te vê com... Se você fosse um filho pilantra, se tu fosse um bandidinho, um Zé Droguinha, aí ela te respeitaria. Ela ia te respeitar e muito. Ela ia fazer de tudo para te agradar, porque ela ia ter temor a você. Mas como você é uma pessoa boa, ela não tem medo de você, sabe? Ela nunca vai te respeitar. Então, ela não, isso aí é uma coisa que nem passa na cabeça dela, sabe? Ela pensa o seguinte, que eu vou maltratar, eu vou pisar o tanto que eu quiser e eu vou continuar tendo meus benefícios. Ele não é nem doido. Ele não é nem doido de sair daqui de casa, né? Capaz de pensar dessa... Ela é assim, capaz não, é assim que ela pensa, né? E... a lógica seria essa. Um dia, um outro inscrito que me procurou no Telegram, ele falou assim, rapaz, mas ela é muito burra, essa Ivanilde. Ela é muito burra, cara, porque, tipo assim, você é a fonte que provê as coisas, que provê um padrão de vida bom pra ela, né? Então, assim, ela faz... Ele até... Foi esse inscrito falou pra mim, nos dias que eu tava doente, ele falou, se ela não pensa que ela fazendo isso contigo, de repente tu dá um infarto, bem, tu morrer, e aí, como é que ela vai ficar? Ela não passa isso na cabeça dela? Por exemplo, se tu morrer, quem é que vai cuidar dela? Tua irmã não vem, o ex-marido não vem, nenhum dos parentes dela vem. Aí se ela fosse um pouquinho mais inteligente, por mais que ela não gostasse de ti, mas ela iria te respeitar por isso, só pelos benefícios. Não, eu odeio ele, mas não vou infernizar demais a vida dele aqui, não, porque eu dependo dele. Pensa não, meus amigos. Nunca isso aí passou na cabeça dela, sabe? Vamos ouvir mais um pedaço aqui, né? Deixa eu ver o que ele falou mais aqui. Chega numa parte que o inscrito pergunta se ela já me pediu desculpas, né? Se ela fez um pedido de desculpa. Ela fez um pedido de desculpa, só que é falso. É um pedido de desculpa falso.
Pra mim que foi no período que ela estava carrancuda. No período que ela estava carrancuda comigo, ela chegou a fazer um pedido de desculpa. Ela falou assim, ela disse assim: ó meu filho, ainda com uma voz assim, uma voz vitimista, né? Ó meu filho, eu sei que eu agi mal com você, mas eu te peço desculpa. Eu te peço desculpa, porque eu não quero que a gente fique de mal um com o outro, vivendo na mesma casa de mal um com o outro. Calado eu estava, calado eu fiquei, porque eu sei que é falso. É falso, eu convivi a vida toda com ela fazendo esse tipo de coisa. Ela é o tipo de pessoa que ela vai manipulando, vai, quando chega num dado momento que todas as tentativas dela não funcionou, ela parte para um pedido de perdão, mas é um pedido de perdão falso, porque ela não cumpre. Meu pai mesmo, vou repetir mais um momento aqui, falar de meu pai. Quantas e quantas vezes ao longo de quando meu pai morou conosco, que ela infernizava, ela fazia. Quantas vezes meu pai saiu de casa, se separando dela, e depois ela ia atrás. E eu cansei de ver ela falar não só para ele, como falava para mim e para Malvina: não, agora vai ser diferente. Olha, eu não vou brigar, eu não vou fazer as coisas que eu fazia antes. Nos tempos em que ela ficou surtada, às vezes ela dentro da rede, deitada lá dentro de uma rede, ela chorava, pessoal, e chamava: meu filho, vai atrás dele, traz ele de volta para mim. Eu não vou brigar, meu filho, eu não vou nunca mais. Ele pode, mesmo que ele me traia, ele pode fazer o que for, eu não vou brigar. Conversa, meus amigos, conversa. Nunca cumpriu, meus amigos, nunca cumpriu essa palavra de dizer assim: eu tô arrependida, mas se você me der mais uma chance, eu não vou fazer isso. Não cumpre, sabe? Então esse pedido de desculpa dela, na verdade, era só para poder fazer eu voltar a falar com ela. Porque como que ela conseguia me fazer as coisas ruins comigo, né? Me matar na unha. Porque eu dava os espaços, essa coisa de ficar conversando, de ficar pedindo: mãe, faz isso assim, assim. Olha, ou não faça isso aqui. Ficar orientando, ficar conversando, ficar tentando colocar uma acordo. Era nisso aí que ela aproveitava para ela fazer tudo o contrário, para poder me ver chateado. Essa mesma situação que ela faz comigo, ela fazia com meu pai também. Vocês acham que ela era uma mulher assim que vivia de comum acordo com meu pai? Tudo que meu pai queria fazer, alguma coisa assim, ela era contra. Sempre ela era contra. Se ela pudesse sabotar, ela sabotava. Então, meus amigos, ali, eu falo pra vocês, ali foi a pessoa que veio no mundo assim. Eu às vezes, eu penso que, eu não digo nem o velho, né? Que o pai dela, ela é um clone do pai dela, né? Mas eu digo assim, eu penso que a minha avó, mãe dela, que era uma pessoa mais bondosa, deve ter sofrido muito nas mãos dela. Eu nunca contei pra vocês aqui, eu nunca citei isso, mas minha avó, quando era viva, em uma das vezes que eu fui ao Maranhão, uma vez ela relatou pra mim e pra minha irmã que quando a Evanilde tinha 16 anos, ela tomou uma surra. Ela tomou uma surra de cinto. Minha avó contou com as palavras dela, ela disse: quando sua mãe tinha 16 anos, eu dei uma surra, botei de joelho e dei uma surra nela de cinto, porque me contaram, eu recebi a informação que ela andava saindo com um homem casado. Depois um tio meu, o irmão mais velho dela, me contou que ela foi, tipo assim, foi mais ou menos assim a situação. Eles queriam ir para uma festa, meu tio acho que já tinha mais de 18 anos, e ela queria ir para essa festa, e aí os meus avós liberaram com a condição de que ela estivesse junto com o irmão, né? Ó, você vai, mas você tem que estar junto com seu irmão o tempo todo. Não, e na hora de vir embora tem que vir juntos. O que aconteceu? Quando chegou na festa, ela deu uma escapulida. Ela saiu de perto do meu tio, do irmão dela, e segundo esse meu tio, ela entrou, foi num carro, ela foi dar umas voltas com esse homem casado. E acabou que meu tio voltou para casa sem ela. E ela, não sei, foi chegar lá pelas tantas, ou chegou de manhã, não só o meu tio falou, como outras pessoas que estavam nessa festa contou. A Ivanilde saiu com o homem casado. Meus amigos, mas foi uma surra que a minha avó disse que deu nela. Deu-lhe uma surra. Mas vocês acham que resolveu? Vocês acham que o casamento da Ivanilde com o Arnaldo foi uma coisa tudo dentro dos protocolos daquela época, assim, que meu pai foi lá pedir a mão dela em casamento? Não foi assim não, meus amigos. Ela conta, eu já tô quase finalizando aqui. A Ivanilde, eu já perguntei assim: mãe, como é que foi esse casamento seu? Mas meu pai. Aí ela conta assim, não,
seu pai esteve lá na minha cidade, que ele foi tirar uma segunda via de um documento, foi um negócio assim. Aí a gente se conheceu, uma amiga dele me apresentou e tal, e aí a gente ficou se correspondendo por carta. Segundo ela, meu pai estava servindo no exército aqui no estado do Pará, na cidade de Marabá. E aí ficaram se correspondendo. Aí ela diz, aí, determinada época, minha avó da Ivanilde, né, mãe da mãe dela, disse que foi fazer uma viagem até a cidade de Imperatriz, onde morava uma irmã de minha avó, né, uma tia, tanto da Ivanilde como minha, né? Ainda cheguei até a conhecer essa tia. Aí, não, eu fui viajar para Imperatriz, meus pais me liberaram para ir até Imperatriz com a minha avó, e quando eu chegou lá eu pedi permissão para minha avó para me viajar para a cidade de Marabá, que eu queria ver uma prima minha e queria ver o Arnaldo. E aí a minha avó foi e me liberou. A minha avó me liberou. Não, minha filha, pois você pode ir, que quando eu chegar lá eu converso com minha filha e com meu genro, lá que eu te autorizei. Pessoal, às vezes eu tenho até minhas dúvidas se essa velhinha, eu nem lembro, porque eu já me relato, parece que ela morreu ali por volta de 1987. Eu já era nascido, mas eu era uma criança, né? Não tenho lembrança dela. Seria a minha bisavó, né? E ela veio para a cidade de Marabá, realmente tinha essa prima dela, ficou na casa dessa prima, e dali com menos de 2 meses ela conseguiu. Eu fico pensando tanto que ela deve ter, a pressão deve ter sido grande, meus amigos, pro Arnaldo ter casado com ela. Enfim, e aí acabou casando. Meu pai não sei como é que ele conseguiu, eu sei que acabou saindo lá do exército e veio para essa cidade que é onde moramos até hoje, que é onde a cidade que meu pai mora aqui com os familiares dele, e vieram para cá. Eu já vi a minha avó também comentar assim, olha, o casamento da Ivanilde com o Arnaldo não foi uma coisa consentida, assim, não teve. Quando nós ficamos sabendo, já estava casada. Então assim, não teve aquela coisa de ir lá, de pedir a mão, assim, ela tomou a atitude. Então ela toda a vida ela foi impetuosa, ela não. Uma certa vez eu escutei uma conversa da Ivanilde com a Malvina, depois que a Malvina tá lá pra Holanda, né? E foi tipo uma situação assim, ela fez uma cobrança pra Malvina. Tipo assim, porque eu já tô não sei o que eu tô ficando velha, e eu preciso de você aqui pra ajudar a cuidar de mim e tal. E a Malvina passou uma nela. Falei assim, engraçado, né? Você bem novinha, você saiu da casa dos seus pais e foi viver sua vida, e você nunca mais voltou pra cuidar da minha avó e nem do meu avô, né? Mas você acha que a gente tem essa obrigação? Pessoal, a Malvina, por isso que eu falo pra vocês, eu ainda acho a Malvina pior do que a Ivanilde. Então assim, a Ivanilde conseguiu moldar ela do jeitinho pra ficar idêntica, sabe? Já eu digo que ela me odeia muito, a Ivanilde me odeia porque comigo ela não conseguiu, porque o objetivo era fazer com que eu fosse tipo a Malvina é. Então acho que a Ivanilde ela tem essa frustração também com ela, né? Não consegui fazer ele ser do mal. Enfim, vamos lá, acho que respondi aí. Deixa eu ouvir aqui mais alguma coisa aqui que o inscrito tenha dito. O inscrito pergunta aqui, ele fez uma pergunta. Ele perguntou assim, será se ela já caiu a ficha de que agora a coisa é diferente? Será que agora tudo é diferente, não será como antes, que ficava repetindo aqueles ciclos? Pessoal, eu acredito que não. Acho que não. Eu acho que ela só vai cair a ficha, ela só vai ter uma dimensão assim, não. Eita, agora não foi, é quando eu sair. Quando eu sair, enquanto eu estiver ali dentro da casa, sempre ela vai estar em mente assim, não, mas uma hora ele vai voltar a falar comigo. Uma hora ele vai, sabe porque ele está com raiva, mas ele vai voltar. Agora, quando eu sair, quando eu arrumar minhas coisas, disser, eu tô me mudando, tô saindo daqui, aí sim. Aí ela vai tomar um choque. Ela vai tomar esse choque. Deixa eu ouvir aqui mais um pouco. Então, eu terminei de ouvir aqui o áudio, eu acho que era isso. Eu agradeço os senhores aí por terem me ouvido até o momento. Brevemente eu vou retornar a tocar nesse assunto, mas vai ser assim, tocar no assunto quando eu tiver um parecer, assim, mais ou menos, do que vai ser possível fazer, se eu vou poder sair de casa. Eu ainda tenho, pessoal,
não é assim uma expectativa 100%. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que tenha uma possibilidade de eu poder sair, sabe? De eu poder sair. Mas isso aí, como se diz, só o tempo vai me provar, né? Vai me dar uma certeza se eu vou poder sair ou não. Mas até lá, eu prefiro não ficar especulando. Eu tô com um parecer já de um advogado. Teve um inscrito aqui que é advogado, que ele teve um cuidado. Eu quero agradecer aqui essa pessoa que me ajudou. Ele mandou praticamente assim um dossiê, tudo que ele encontrou que tinha a ver com a minha situação aqui, ele mandou. É um negócio bem relativo, não dá assim pra dizer certeza assim, ó, você pode sair, né? Que não vai ter nenhum problema. Tem risco de ter algum problema sim, mas eu ainda vou fazer a consulta na terça-feira com o Dr. Corte Mendonça, né? Vamos ver aí, assim que eu tiver mais ou menos um panorama, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu agradeço aí. Quem tiver pergunta, eu até cheguei a falar para esse inscrito que mandou o áudio aqui, eu disse assim para ele, eu falei, olha, eu tô assim meio... Ainda bem que você mandou a pergunta, porque às vezes eu quero até comentar, mas eu já tô um pouco com vergonha, porque esse assunto já tá meio saturado, né? Eu já falei muito. Aí ele falando, não, mas quem te acompanha lá é porque, assim, quer acompanhar o assunto, quer ver o que vai dar, né? Quer ver que você já tá resolvendo a sua situação. Então, depois eu fiquei vendo, por exemplo, o canal da Virginia Kozer, ela só fala disso. O pessoal vai mandando perguntas. Sempre que ela acha um tópico novo, uma coisa nova pra falar, ela grava vídeos. Então, uma coisa eu digo pra vocês, eu não vou ficar a vida toda falando desse assunto aqui não. Isso aqui vai chegar uma hora que vai ter uma solução pra isso aqui, né? O que quer que seja. Mas eu vou fazendo assim por etapas, né? Sempre surgiu uma situação nova, um fato novo, aí eu compartilho aqui com vocês, né? Para que não fique maçante, tá bom? O meu muito obrigado aí a todos que puderam me ouvir. Eu acho que eu falei tudo, né? Mas se de repente vinha na minha mente assim, tinha isso aqui que era uma coisa muito importante, eu complemento aqui antes de eu editá-lo. Tenham todos aí um excelente dia. E fiquem em paz. Tchau, tchau.